a gente vai começar às 20 horas, mas só para fazer um teste, vocês estão ouvindo direitinho, a imagem está chegando legalzinho para vocês, alguém me dá um feedback para chat, por favor. E agora, melhorou? Vê se o som ficou melhor agora.
Pessoal, boa noite então. Finalmente a gente vai conseguir fazer a nossa live, né? Na terça-feira a gente tentou fazer isso, estava marcado para terça-feira. Finalmente a gente vai conseguir fazer a nossa live, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui Então, terça-feira estava tudo marcado, tudo certinho para a gente fazer a live. Só que parece que deu um chabu no YouTube a nível global, porque a gente não conseguiu conectar de jeito nenhum. Eu chegava numa tela e dava aquela mensagem de erro que não podemos iniciar live agora, e aí ficava nisso, enfim, não teve como fazer. Foi uma pena, até porque eu perdi um tempão. O YouTube não coloca uma mensagem de erro clara, ele não dizia exatamente o que era. Aí você fica assim, não, será que é o bitrate que está errado? Será que tem algum problema com alguma coisa aqui na minha configuração? Aí, reiniciei o computador. Fiquei aqui um tempão tentando fazer a coisa funcionar e nada de fazer a coisa funcionar, enfim. Sim, eu tô sabendo que eu tô perdendo o jogo do Vascão hoje. Mas, cara, realmente o Vasco não tá... vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Eu vou até deixar o Globo Esporte aqui aberto. Vamos ver se eu comemoro alguma coisa aqui hoje com vocês. Pois é, a coisa parece que foi uma coisa séria mesmo, o problema do YouTube na terça-feira à noite. Um monte de canais reclamando que não conseguia falar, não conseguia fazer. Bom, gente, vamos lá. A minha ideia dessa live, na verdade a live é muito mais pra gente conversar, pra vocês fazerem perguntas, a gente bater um papo sobre o canal e coisa e tal. Mas pra não deixar uma live assim, sem motivo algum, eu gosto de botar primeiro um assunto qualquer pra gente falar primeiro. Então eu vou falar um pouco sobre o livro Summertide do Charlie Sheffield. Vocês sabem que eu sou um grande fã de ficção científica, né? E eu gosto particularmente de ficção científica hard. Qual que é a diferença da ficção científica hard para a ficção científica soft, né? Que são as denominações que eles usam, né? A ficção científica soft, teoricamente, é aquela ficção científica que, em tese, é possível. Ou seja, é lógico, toda ficção científica é, por definição, ficção. Mas você imagina que aquilo pode vir a acontecer num futuro breve, então você não tem coisas como viagens no tempo, você não tem coisas como... viajar acima da velocidade da luz, esse tipo de coisa, enfim. Deixa eu me achar aqui com essa tela, porque ainda estou meio perdido aqui com isso. Mas vamos lá, eu vou me achar aqui e vai dar tudo certo. Beleza. E a ficção científica hard, por outro lado, é aquela ficção científica que, olha, foda-se, não interessa esse negócio de ciência. A velocidade da luz? Não, o cara inventou um troço qualquer lá, ele consegue viajar além da velocidade da luz, então ele sai extrapolando tudo da ciência. Mas, lógico, tem que ter uma estrutura bacana, tem uma história toda por trás, e é muito bacana a história dessa... Na verdade, é um conjunto de livros, tá? Eu achava que eram 3, mas já me avisaram que lançaram mais 2. Os últimos 2 eu não cheguei a ler. Os que eu li foram o Summertide, o Convergence e o outro que é o Ressurgência, se não me engano. São os 3 primeiros. Eu vi depois aqui que tem outros livros que eles lançaram, mais outros 2 que ele lançou depois. Bom,
qual que é a história legal desse livro e por que ele é bem anarcocapitalista mesmo? Primeiro, ele tem toda essa história de você construir um universo, né? Ele tem todo um universo super bacana em que os seres humanos começaram a explorar a galáxia, né? Então esquece esse problema de velocidade da luz, não existe isso, tem naves super rápidas, a gente já conversa com vários outros planetas, enfim. E eles encontraram traços de uma raça já extinta, tá? Uma raça super inteligente já extinta, mas que deixou vários artefatos na galáxia nossa. Então você tem várias coisas de uma raça que coisas super avançadas que nem o ser humano consegue compreender aquilo, consegue aceitar aquilo ali, eles não saberiam fazer aquilo, mas eles aprendem a usar. Então, por exemplo, aqui na Wikipédia eles listam os artefatos que tinham na série. Deixa eu ver se eu acho aqui os artefatos. Os builders, né, que são os construtores, são essa raça anterior que ninguém sabe como é que é, ninguém nunca viu. Eles só são conhecidos porque são... essa raça humana encontrou vários artefatos. E o que são esses artefatos? Por exemplo, tem o elefante, que é uma nebulosa computacional, então ela consegue fazer cálculos super elaborados, muito mais rápidos que qualquer computador humano, mas na verdade ela é feita de poeira estrelar, então é um negócio, uma região da galáxia que eles conseguem enviar dados e usar como um computador. Vocês entenderam o que eu quis dizer então com ficção científica hard, né? O negócio é hard mesmo. Tem mais um monte de coisa aqui. Phage são artefatos que cuidam de outros artefatos, então eles controlam, mantêm tudo limpinho, esse tipo de coisa. E um dos artefatos que eles têm lá é o tal do umbilical, que são dois planetas ligados por um umbilical, por uma forma de transporte entre os dois. E assim, ninguém sabe para que isso serve, né? Ou seja, são artefatos que estão ali naquele mundo, ninguém sabe para que serve aquilo. Só que num determinado momento do livro, né? Então, assim, a cada capítulo do livro eles descobrem um artefato, eles falam sobre o artefato. Sim, tem várias raças também, tá? Os humanos, eles dividem a galáxia com os Cecropians, a comunidade Zardalu e o Femus Circle, que é a galera mais pobre da galáxia, né? Os seres humanos fazem parte da Fourth Alliance, que é uma aliança dos seres humanos com outras nações também. Então você tem vários tipos de espécies de seres inteligentes, alguns, outros não inteligentes, né? E aí, mas por que é o legal desse negócio? O legal desse negócio é que ele começa contando a história, que de repente esses artefatos começam a lançar mensagens sobre os outros, né, um para os outros, e aí eles percebem que esses artefatos, na verdade, eles são alguma coisa importante que vai acontecer, e como eles não sabem como é que funcionam esses artefatos, né, eles conhecem alguma coisa, mas não sabem tudo, aí desenrola todo o ciclo do livro, eles tentando descobrir o que vai acontecer, como que vai acontecer. Na verdade o livro acontece nesse artefato umbilical aqui, ou seja, são esses dois planetas ligados ao umbilical, que é onde acontece a maior parte da ação, né? E aí você tem os personagens, né? Tem vários personagens ali, sendo que são 3 personagens principais. O Hans Hebke, que é tipo um mocinho da parada, ele é um cara bonzinho, é um cara que é um lutador, um guerrilheiro galáctico e coisa e tal, ajudou a liberar planetas da escravidão, essas coisas todas. Tem a Daria Lang, que é uma mulher, né, bonita, coisa e tal, arqueóloga, super conhecida, super inteligente e tal. E tem esse cara aqui que é um crápula, que é o Luiz Nanda, que entra na história só para ganhar dinheiro. Ele tem um escravo, né? Existem raças que são tipicamente escravas, então elas só vivem como escravas de outras raças. Esse cara, enfim, ele é um crápula, ele faz tudo por dinheiro, ele não quer saber de coisa alguma. E, bom, o que eu vou falar aqui, lógico, é um spoiler, tá? Se alguém não quiser saber da história, ainda for ler o livro e tiver algum problema, é melhor sair por enquanto, porque o que eu vou falar aqui é um spoiler. Mas aí corre o livro todo, coisa e tal, o Hans Hebke ganhando para todo mundo em volta.
No início começa o Hans Hebke tendo um romancezinho com a Daria Lang, e adivinha o que acontece no final da história? Sim, vocês adivinharam. O Hans Hebke se dá mal, não consegue, ele acaba atrapalhando tudo, ele tentando fazer o certo, ele acaba quase destruindo o universo. Quem salva o universo no final das contas é o Luiz Nanda, que é o crápula que só queria dinheiro, que saiu pegando as coisas dos artefatos lá para vender depois, e aquilo conseguiu na verdade salvar a parada. E o mais engraçado é que no final a Daria Lang se apaixona por ele. Então no final o Luiz Nanda ele tem um implante de feromônios, porque esse escravo dele que trabalha com ele é um ser insetoide que não fala. Ele só sente cheiros, então você comunica com ele através de feromônios. E lógico, os seres humanos não têm feromônios para falar com essa raça alienígena de escravos. Então ele teve que fazer um implante de feromônios no corpo dele. Então imagina-se ainda que o cara ainda é feio pra caramba, né? Enfim. Tem uma série de outros personagens engraçados. Esse Julian Graves, por exemplo, ele é um cara super inteligente, a ponto de que eles tiveram que implantar 2 cérebros na cabeça dele. Né? Ou seja, chega um momento que um cérebro só não é suficiente, a ciência está avançada, eles implantam um segundo cérebro. Só que em determinado ponto do livro, o segundo cérebro toma o controle, começa a assumir a personalidade do cara. Enfim, o livro é muito legal, a história é muito bacana, cheia das coisas mais inesperadas que você possa pensar. E tudo com uma lógica, tá? Assim, é ficção científica hard, como eu falei. Ou seja, não, tem que ter feromônio, tem implante de feromônio, tem raças que não falam, raças que falam por feromônios, outras que... enfim. Mas... tem uma lógica por trás disso, e o bacana é isso, é que é um livro que subverte a expectativa. Você passa a maior parte do livro achando que o Hans Hebke é o herói, é o cara que vai salvar o mundo. Por quê? Ele é sempre aquele cara que está do lado do desfavorecido, é o cara que quer ajudar, ele quer fazer o bem, não sei o que lá. E no final, quem salva o mundo... No final, boas intenções quase destroem o mundo, e o cara que salva é o cara que... só tá a fim de roubar, só quer comércio. Não, ele não quer roubar, ele tá legitimamente ali, mas ele só tá preocupado com o lucro, né? Ele só tá naquela expedição porque ele espera obter artefatos dos builders, né? Pra vender depois e ganhar um dinheiro danado com isso. Então realmente é muito boa a história, muito bacana a história. E, gente, como eu falei, a ideia aqui era dar essa visão inicial só pra vocês verem mesmo como é que é a história, só pra gente ter alguma coisa, né, pra começar o papo. E eu vou ficar então esperando aí, depois a gente conversa, vou ficar esperando perguntas de vocês para responder aqui. Antes só de eu responder isso, de eu começar com as perguntas, só avisar ao pessoal, é porque eu tô atrasado com os patrocinadores, tá? O vídeo sobre a Dark Web, eu ainda não consegui terminar. Eu tô fechando ele aqui, mas ó, já tá quase pronto. Se você olhar ele aqui, ó, o vídeo todo vai ter 26 minutos quase de vídeo, e falta só esse pedacinho aqui para eu fazer, esse pedacinho final, e esse pedacinho do meio aqui que ainda tá faltando ainda. Mas o resto todo aqui já tá bem adiantado o vídeo de como é que funciona a Dark Web, tá? Então vai sair para os patrocinadores hoje ainda, vai sair mais tarde, mas vai sair hoje ainda. E para o público em geral sai amanhã, como é o normal, né? Como é o padrão, amanhã no final do dia a gente está liberando esse vídeo aqui para o público em geral. Tá ficando bem legal, tá dando muito trabalho, mas tá ficando bem legal. Em determinado ponto aqui eu ensino como é que acessa a Dark Web, aí tem uns sites aqui sobre como contratar um passaporte falso dos Estados Unidos, esse tipo de coisa, como comprar drogas e coisa e tal. Tá bem interessante o vídeo, no final das contas. Eu não ensino como faz nenhuma dessas coisas, tá? Só dou uma ideia geral de como funciona a coisa, porque seria ilegal eu explicar para vocês como é que funciona isso. Bom, deixa eu fazer um negócio aqui.
Bom, pessoal, na última live que a gente fez, teve uma pergunta que ficou sem resposta. Um rapaz perguntou o que eu achava da Artemis, que tem um canal no YouTube também. Olha, eu vi pouca coisa dela, tá? Eu, sinceramente, não concordo com muito do que ela fala ali no canal. Ela me parece um pouco radical demais, eu não sei se por ser criança ou o que é. Enfim, eu não gostei muito do conteúdo dela não, mas lógico, eu acho válido, eu acho super importante ter gente falando sobre as mais diversas visões aí do anarcocapitalismo, então quem sou eu para dizer aí qual é a melhor forma de alguém expressar aí. É isso. O pessoal está falando que não usa Linux. Não se preocupa, eu vou fazer isso numa máquina virtual, tá? Até porque não se usa o Tor direto na sua máquina. Você tem que fazer uma máquina virtual e instalar o Tor numa máquina virtual interna na sua máquina. Então não tem problema não. Bom, pessoal, é isso. Eu não sei se tem mais alguma dúvida sobre Artemis. Se vocês tiverem qualquer questão, quiser perguntar alguma coisa. Olha, eu estou vendo uma pergunta aqui do Marx Onaga e Criptos. Bom, por muita sorte minha, eu tenho alguns Litecoins que eu estou holdando há algum tempo. E o Litecoin deu uma subida recente boa aí. Então eu até dei sorte aí esses dias. Minha voz está falhando. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O problema é que eu acho que eu não consigo agora mudar a taxa de transmissão do vídeo. Mas engraçado, daqui da minha máquina para o servidor tá indo direitinho, tá indo com a BPS certinho. O Jean Márcio tá recomendando eu fazer mais vídeos, dando dicas de como ser agorista e coisa e tal, como das leis de trânsito. Eu pretendo fazer isso, tá? A ideia é eu de vez em quando dar essas dicas, eu só tenho que tomar muito cuidado porque esse tipo de coisa sempre tem um risco, tá? Eu como advogado, eu tomo muito cuidado de ficar no lado legal da coisa, porque eu sei que é muito fácil alguém me achar aqui, entendeu? Por mais que eu use um pseudônimo, eu sei que é muito fácil a polícia chegar aqui. Então eu não vou dar nenhuma dica que seja realmente legal, alguma coisa que você possa fazer. Como sonegar? Não dá. O que eu posso fazer é como eu fiz naquele vídeo da ação policial. Se você olhar o que eu falei ali, eu não falei nada ilegal, tá? Tudo que está escrito ali é dentro da lei, não tem nada errado. É só uma dica para você, no limite da lei, né, no limite do que a lei te autoriza, você evitar ser extorquido por policiais ou evitar algum problema. E o ponto mais importante daquele vídeo, eu não sei se muita gente percebeu, mas é um ponto que o meu professor até ressaltava muito isso, né, o professor de penal, que olha, quando você está no meio de uma blitz com um monte de guarda armado, a última coisa que você quer é causar confusão, porque o pessoal ali está nervoso também. Guardas que estão fazendo blitz, eles também sofrem ataques de criminosos, esse tipo de coisa. Então, não queira arrumar confusão ali na hora da blitz. Na hora da blitz, você tem que falar o mínimo possível, deixa para resolver o assunto depois na justiça. Isso é o correto. E não tem nada errado nisso, não tem nada de ilegal nessa dica. Ao contrário, é uma dica perfeitamente normal. Igual a dica que eu dei também quanto a questão de transferência de imóveis usando criação de firmas, que também é legal, não tem nada de ilegal ali, é uma possibilidade de se fazer. É lógico que eventualmente algum fiscal da Receita pode reclamar com isso daí, pode dizer que foi tudo simulação, mas em princípio ilegal não é. É uma forma de você fazer a coisa. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Bom, e dessa forma eu também pretendo fazer outros vídeos falando sobre isso, mas sempre dessa forma, tá? Dentro do limite da lei, o que você pode fazer para evitar o Estado ao máximo. Eu dei algumas outras dicas também, mas acho que o pessoal não levou muito isso a sério, porque realmente são dicas difíceis de você seguir, né? Por exemplo,
certamente você tem muito mais oportunidades de pagar menos impostos como PJ do que como CLT. A pessoa que trabalha como CLT, ela meio que não tem alternativa, cara, porque o governo vai descontar na fonte, então não tem muito o que você fazer. Você como PJ tem um monte de coisa que você pode fazer, você pode escolher o regime de tributação, você pode usar lucro presumido, lucro real, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer como PJ para tentar reduzir a sua tributação, mas realmente, como CLT, meio que não tem como. Mguital, cara, eu acho que eu já mencionei isso, já perguntaram da outra vez. Eu não sei, cara, eu não vejo muito isso como uma ideologia particularmente significativa. Veja bem, não tenho nada contra quem segue essa ideologia, acho bacana, cada um é livre. Desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, desde que você não agrida, não ameace outra pessoa, o que você faz da sua vida é seu direito. Mas assim, eu particularmente não vejo nada de muito relevante com isso daí. O Kira Libertário deu um pimba aí de R$1, né? Eu agradeço aí, Kira, obrigado. O que eu acho do MEI? Eu não gosto do MEI, tá? Assim, o MEI é bom se você tem realmente uma coisa bem pequena. Na verdade, o governo ele sempre faz isso, tá? Ele esconde uma tributação alta, uma rigidez alta em coisas mais simples. Então, assim, se você realmente tem um negócio muito pequeno, o MEI pode ser útil para você. Mas no momento que você começa a crescer o seu negócio, começa a ter um fluxo maior de dinheiro, o MEI vai ser uma coisa ruim para você. Eu acho que hoje o melhor tipo de pessoa jurídica que você pode criar é uma IRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Talvez seja uma coisa que eu possa fazer um vídeo sobre isso, talvez detalhando um pouco mais o que pode ser feito nisso daí. Se eu poderia falar mais sobre P2P, peer-to-peer. Sim, tem vários aplicativos peer-to-peer aí. Por exemplo, um que eu conheço bacana é o Arcade City. Ele já tem para instalar tanto no Android quanto no iPhone. O problema só de Arcade City é o seguinte, eu vou explicar para vocês. É que tem um monte de outras coisas com o nome de Arcade City. Então, você procura Arcade City, aparece um monte de coisas aqui. Aqui, ó, mas esse cara aqui, ó. Esse aplicativo aqui, tá vendo? É um aplicativo que você instala no iPhone ou no Android. E ele basicamente é um peer-to-peer um Uber peer-to-peer. Ou seja, ele é um Uber, ele é igualzinho, você pode se cadastrar como um motorista do Uber, ou pode se cadastrar como um usuário do Arcade City, né, no caso. E aí funciona igualzinho o Uber, o usuário pede a corrida, o motorista recebe aquela ligação, recebe aquele aviso, e aí segue tudo da mesma forma. Que cuidados você precisa tomar? Você precisa tomar o cuidado de lembrar de que como você não tem nenhuma empresa por trás disso. Ou seja, se você presta muita atenção nas estrelinhas do cara, se o cara é um cara bem avaliado, se não é um cara que entrou ontem na plataforma, não criou o usuário dele hoje. Né? Então, assim, isso é uma coisa arriscada. Mas funciona igualzinho a um Uber. E é mais barato, porque você não tem a questão do custo do próprio Uber, né? Porque o Uber ele cobre uma parte do valor da passagem, né? E também não tem a parte da máfia, né? A máfia não consegue também roubar muito aí nessa transação. O que é peer-to-peer? Peer-to-peer é um tipo de sistema em que você não tem um servidor, ou seja, quando você está com o seu celular com o Arcade City, ele está conectando diretamente com os celulares das outras pessoas. No Uber tem um servidor central do Uber que fica em algum lugar lá em São Francisco. Quando você pede alguma coisa no Uber,
você comunica dali com esse servidor lá em São Francisco, e do servidor em São Francisco vai o celular do motorista. O peer-to-peer vai direto entre o seu celular e o celular do motorista. Então você evita esse tipo de coisa. Tem algumas outras plataformas também em termos de por exemplo, a BISC, que é uma plataforma para venda de criptomoedas. Tem a... Peraí, deixa eu ver o nome aqui dessa outra. Eu tenho até instalado aqui, eu acabo não usando muito, mas eu tenho instalado aqui. O Open Bazaar, que é um negócio de vendas que também é peer-to-peer. BitSquare, não confundir, tá? Tem a BISC e tem a BitSquare, são coisas diferentes, mas as duas são modelos de sistemas peer-to-peer. Deixa eu ver se a minha Open Bazaar está funcionando aqui. Eu boto lá para rodar aqui para vocês e a gente de repente até consegue ver como é que funciona isso aqui. Talvez seja uma coisa interessante mesmo da gente ver. Deixa eu ver se está aberto aqui. Olha só, eu vou mostrar aqui, mas não está funcionando não, tá? É porque essas coisas tem que configurar, então demora um tempinho. Ó, essa aqui é Open Bazaar, tá? Então, Server Configuration, ok, eu vou retry aqui, vou dar um retry, ver se ele consegue carregar. Agora eu acho que tá rodando aqui. Olha só, ele está procurando a minha network, ou seja, ele está procurando outras pessoas, porque lembra, não tem um servidor central disso daqui, tá? O que você tem é uma pessoa falando com outra. Então, para eu conseguir achar alguém aqui, tem que ter uma outra pessoa usando também o Open Bazaar ao mesmo tempo. E aí você consegue conversar e fazer compras. Aí tem mercados no Open Bazaar em que você compra de uma pessoa diretamente com a outra, sem passar por um servidor central. Agora, lembra, o Open Bazaar ele é peer-to-peer, mas ele não tem a proteção do anonimato. Então, pelo amor de Deus, não vão oferecer coisas ilícitas aqui, porque a polícia consegue achar. O que você pode oferecer aqui é tipo fazer um OLX da vida, vender alguma coisa sua, lícita, mas que você consegue fazer peer-to-peer. Então você tem a garantia de que ninguém vai conseguir se intrometer nesse seu negócio. O negócio é voluntário entre você e a outra parte e ninguém mais vai entrar no meio aí, querer cobrar imposto ou coisa do gênero. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui em termos de aplicativos peer-to-peer. O BitSquare, deixa eu ver se o BitSquare está funcionando. Ele vai carregar aqui. Edson, obrigado aí pelo pimba, tá? Ó, esse aqui é o BitSquare, é uma Bitcoin Exchange descentralizada. Repara que esses aplicativos peer-to-peer você tem que instalar na sua máquina, tá? Eles não são sites na web, porque eles não podem ter um servidor centralizado. Se tiver um servidor centralizado, a Polícia Federal vai lá, a Receita Federal vai lá. Então não pode ser isso. É um aplicativo que você baixa na internet e instala na sua máquina. E aí da mesma forma ele está tentando conectar aqui, ele está achando outras pessoas que também fazem esse tipo de acesso, né? É o mesmo princípio do torrent, né? Quem usa torrent para baixar filmes, baixar música, coisa e tal, sabe como é que funciona. O torrent você conecta a sua máquina com a máquina que tem lá, né? Que tá com o vídeo que você vai baixar. Não tem um servidor no meio do caminho. Houve uma época, há muito tempo atrás, que tinha o Emule, não sei se vocês lembram, Kazaa, Emule, que eram servidores de troca de vídeo, mas que tinham um servidor central. O Napster, poxa, o Napster, ninguém deve lembrar do Napster mais hoje em dia, isso é da minha época. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Não, tem o torrent versão web, eu sei disso, mas olha só. O que acontece? Você, se fica a versão web, ele perde a razão de ser. Porque a grande vantagem do torrent é justamente não ter um servidor centralizado, não ter alguma coisa que eles possam derrubar. Mas enfim, o Edson está colocando aqui sobre o aplicativo Cell 411. Edson, eu não conheço, tá? Eu vou falar aqui, pessoal, dá uma olhada nisso, Cell 411, parece que é interessante, mas eu vou dar uma olhada depois para ver como é que é isso daí. Moeda NEL, outra coisa que eu também não conheço, Sérgio. Obrigado aí pelo Pimba, mas eu não sei, eu não conheço a moeda NEL. E eu confesso que eu não sei o que é True Finality. Depois, se você quiser deixar algum comentário aí com isso explicando, eu posso até tentar depois estudar. Eu não vou responder aqui para não ficar muito truncado a nossa live, tá? Mas aqui, abriu aqui o BitSquare. Então você tem aqui comprar Bitcoin, vender Bitcoin, aí você pode botar as ordens, ele tem as ordens de vários tipos aqui. Ele tem um valor aqui, coisa e tal. Enfim, eu tenho que conseguir me conectar com os servidores corretos, tá? Porque o que eu estou vendo aqui é que não tem nada. É provavelmente porque eu estou com aqui, ó, no seed nodes available. Tá vendo aqui embaixo na tela? Porque acontece, ele não está conseguindo achar nenhuma outra pessoa que tenha um OpenBazaar, um BitSquare rodando perto de mim, de forma a conseguir entrar na rede e obter as informações. Enfim, mas a ideia é essa, esses aplicativos peer-to-peer são isso. Eles estão na sua máquina e comunicam direto com a máquina da pessoa com quem você está conversando. Legal, o Cell 411 aplicativo de comunicação de emergências, segurança privada, por exemplo. Não, bacana. Vocês viram que o pessoal lá do alto escalão do governo está usando agora um celular da ABIN, né? Eu desejo boa sorte a eles. Deixa eu ver aqui. O Crypto Insight está me avisando que essa é uma versão velha. Eu imagino. Como eu falei, é que eu baixo essas coisas para estudar, tá? Então eu baixo, aí fica aqui na minha máquina, deve ser uma versão velha. Eu tenho que baixar uma versão mais nova para conseguir conectar direitinho. Mas a ideia é essa. Gabriel, obrigado aí pelo Pimba, tá? Dicas para jovens desempregados gerarem riqueza. Cara, aí você pegou pesado, bicho. Se eu soubesse, eu tava rico, pô. Eu tô sempre precisando gerar riqueza também. Quando eu descobrir, eu te aviso. Mas, via de regra, o que funciona para todo mundo. Você gera um serviço, fornece algo que seja de utilidade para outras pessoas e você consegue tirar dinheiro disso daí. Não tem muito como fugir disso. A culpa da atrocidade da morte do Juan. Cara, olha só, eu tenho uma dificuldade muito grande de assumir versão da mídia para essas notícias de crime, tá? Porque eu atuei durante uma época como mediador penal numa determinada vara penal aqui do Rio de Janeiro. Então, a função do mediador penal é só para crimes de baixo potencial ofensivo, é coisa de G-crime, né? Não é nada desse tipo, de assassinato, coisa e tal. Mas o que você percebe, estando ali, ouvindo as versões das pessoas, é que, cara, é muito diferente do que você vê nessas notícias. Então, eu tenho muita resistência a dizer, não, foi isso mesmo, as mulheres tentaram fazer uma cirurgia de transformar o garoto em menina, como andaram dizendo por aí. Olha, eu não sei o que é. Para dizer realmente o que aconteceu, eu teria que estudar o caso, e aí é uma coisa trabalhosa. O que eu digo é que, como eu falei no vídeo, eu falei sobre esse caso num vídeo já, é que evidentemente é um caso absurdo, e lógico que as mulheres vão... A minha preocupação ali era como isso poderia ter sido resolvido antes, porque o pai poderia ter entrado numa ação num tribunal privado isento antes. Hoje, pai não tem direito a nada no Brasil. Assim, se você vê a mãe do seu filho, você é separado, vê a mãe do seu filho maltratando o seu filho, você tem muito pouca oportunidade. Treinadores lendários. O Grabr,
eu já pensei em usar, eu já quase usei, mas não cheguei a usar ainda. Agora, eu já vi colegas meus dizendo que funciona, tá? Eu não compraria nada muito caro ali, né? Vamos ver, é bom dar um tempo para isso daí, ver se realmente a coisa funciona. O Grab é um serviço para quem viaja muito para o exterior, trazer coisas dentro da cota legal, né? Quem viaja para os Estados Unidos, por exemplo, pode trazer $500 de coisas. E muita gente que viaja muito, sei lá, o pessoal que é, por exemplo, comissário de bordo, né? O que chamava antigamente de aeromoça. Breno, obrigado, viu? Obrigado pelo pimba e obrigado pelo elogio. Enfim, esse pessoal, eles muitas vezes vêm dos Estados Unidos para cá e não trazem nada, porque, né, eles estão indo a trabalho. E aí com o Grab você pode encomendar coisas para essas pessoas. Você faz um pagamento, ele tem um sistema tipo do Mercado Pago, que você faz o pagamento para Grab, é difícil de falar isso, né? Grab. Enfim, você faz um pagamento para eles, aí eles fazem a encomenda para essa pessoa. Quando essa pessoa trouxer e te entregar, eles liberam o pagamento para você, para aquela pessoa. Então você não tem risco se essa pessoa, sei lá, sumir no mundo, nunca mais falar. Você não perde seu dinheiro, você volta, eles devolvem o dinheiro de novo para você. Deixa eu ver aqui qual outra pergunta. Alguém está perguntando o que é MGTOW. MGTOW é a sigla em inglês para Men Going Their Own Way, ou seja, homens fazendo o seu próprio caminho. É um tipo assim, você vai ficar solteiro mesmo, não quer saber de mulher, se você quiser de sexo, se você quiser sexo, você paga, né? Vai num puteiro da vida e paga. Na verdade, isso é a forma mais barata de você ter sexo, porque não tem nenhum risco e você consegue realmente sexo de qualidade top. Mas como eu falei, eu acho que é uma coisa, uma besteira, né? Enfim, assim, eu pessoalmente acho isso, mas é lógico, eu acho que cada um pode ter aí a sua visão do mundo. Uma pessoa responsável por outra em estado vegetativo pode decidir sua eutanásia. Eu falei sobre isso no vídeo do canibal de Rotemburgo. É um problema sério isso, tá? Porque do ponto de vista até da ética libertária, não está muito definido de quem que é a propriedade de uma pessoa que teve morte cerebral, né? Então, assim, realmente é uma coisa complicada. Eu dei algumas ideias lá, mas eu confesso para você que é uma coisa que simplesmente a ética libertária não resolve. E como é que vai ficar esse tipo de coisa no Ancapistão? O que vai ficar, essas coisas, o que vai ficar lá vai ser que a moral, a jurisprudência dos tribunais vai definir isso. É igual você tem em sistemas, em países em que você tem a common law, né? Ou seja, a common law, ela, por definição, a lei positivada não abrange tudo, e o que a lei positivada não abrange, os tribunais usam jurisprudência para complementar. Como eu falei, a ética libertária é o princípio básico, claro, mas ela não abrange tudo. Então, no Ancapistão, você vai ter tanto contratos privados, né, leis privadas, em que as pessoas optam voluntariamente por seguir uma lei dentro de um contrato, coisa e tal. E você vai ter também tribunais que vão fazer isso, vão seguir como se fosse uma common law, vão usar a jurisprudência um dos outros para definir esses casos pouco claros. O caso da eutanásia é um desses, ou seja, quem tem o direito de decidir se a outra pessoa está em morte cerebral ou se pode matar ela, enfim. Faça um grupo no Telegram onde você ensina a sonegar. Cara, você viu as notícias? Pô, o nego tá invadindo o Telegram direto aí, pô, vou botar um monte de coisa lá e depois vou me complicar. E depois o problema não é nem a segurança do Telegram. Vou fazer um grupo no Telegram e vou convidar quem? Olha, eu acredito que vocês todos que estão aqui no meu chat são pessoas honestas e não vão querer me sacanear, mas é lógico que eu tenho que considerar a possibilidade que algum de vocês aí é da Polícia Federal, da Receita Federal. Então realmente eu tenho que tomar esse cuidado, eu não posso fazer um grupo e sair botando coisa lá. Se eu já estudei profundamente sobre as vacinas, eu sou um cara muito curioso, eu estudo muita coisa, inclusive sobre vacinas. Então, Roberto, a resposta a essa pergunta é sim, eu já estudei bastante sobre vacinas. Eu já falei minha opinião sobre isso em alguns vídeos, né?
Estão falando sobre TOX. Desculpa, eu não sei o que é TOX. Se alguém quiser me esclarecer, eu até falo o que eu acho disso. Mas, cara, hoje em dia na internet tem tanta sigla de tanta coisa que eu confesso que a gente não sabe. A maior parte das vezes você não sabe, né? Que programa eu uso para fazer meus vídeos? Eu uso o Camtasia, uma versão antiga dele. Essa daqui, ó. Versão 8.0.0 de 2012. Ah, mas por que você não usa um programa mais novo? Bom, eu não uso um programa mais novo porque, cara, eu sou velho, bicho. O velho tem essas coisas, a gente acostuma com os negócios. Aí outro dia consegui instalar aqui um Sony Vegas, que é muito melhor, um programa de edição muito mais moderno. Eu vi que realmente dá pra fazer um monte de coisa com o Sony Vegas. Quer saber? Eu fiz um vídeo inteiro nele. Se vocês procurarem no canal, tem um vídeo chamado Como Resolver o Problema do Rato. Eu lancei esse vídeo no canal no Natal do ano passado. Como resolver o problema do rato. Vocês podem ver lá. Foi um vídeo que eu fiz no Sony Vega. Tem um monte de recursos que eu só tenho lá, não tenho no Camtasia. Mas eu, como todo velho, turrão, cabeça dura, eu acabo usando a mesma porcaria do Camtasia que eu já estou usando há 200 mil anos para fazer os vídeos. Um dia, quem sabe, eu mudo. Como ficam as armas nucleares quando o Estado cair? Olha, provavelmente elas vão deteriorar rapidamente, né? Eu tenho até uma certa preocupação com isso, porque o que acontece é que essas armas, ficando sem manutenção, elas podem se tornar um risco de acidente nuclear, tal como aconteceu com Chernobyl. Aí você fala, pois é, tá vendo? Sem o Estado, quem vai cuidar disso? Vocês sabem quem construiu aquele domo novo em torno de Chernobyl ali, um domo mais recente que eles fizeram? Porque quem acompanhou a série sabe, né, que eles fizeram aquele tratamento inicial todo que aparece na série. Aí depois eles construíram o chamado sarcófago de concreto em torno de Chernobyl. Só que aquilo ali ficou abandonado, né? Acabou a União Soviética, acabou tudo, ficou aquele sarcófago abandonado, estava ameaçando cair. E se caísse ia ser um outro acidente sério. Então um fundo de investimento europeu conseguiu voluntariamente angariar fundos de várias pessoas. Teve alguns governos que participaram, é verdade, mas muitas pessoas também participaram fornecendo dinheiro. E esse fundo que fez aquela cúpula que você vê hoje sobre Chernobyl. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui algum vídeo da... Ó, esse aqui, ó. Esse aqui foi o acidente, coisa e tal. Aí eles construíram aqui, cadê? Deixa eu coisar aqui. Eles construíram um sarcófago em torno do troço. Diz que o sarcófago resistiu por esse tempo todo, só que não está resistindo mais. Então eles criaram essa coisa nova aqui em cima de Chernobyl. Bem bacana a ideia. Qual é o limite ético dos pais sobre os filhos? Eu já falei isso num vídeo também, tá? Tem um vídeo sobre a questão do direito dos pais sobre os filhos. E a minha posição é que os pais, eles podem fazer coisas em nome dos filhos e podem disciplinar os filhos sempre no sentido de educar eles para eles obterem a autonomia. Então, ou seja, toda decisão que o pai toma em nome do filho tem que ser no sentido de ele ganhar autonomia, ele ganhar capacidade de pensar por si só. Então, por exemplo, se um pai evita que o filho enfie um prego na tomada e morra eletrocutado, ele está fazendo certo, mesmo que isso implique em puxar a mão do filho com violência, ou até bater no filho se for preciso. Ele precisa impedir que o filho se mate. Agora, se por exemplo, botar ele de castigo num quarto fechado, sem água e comida, esse tipo de coisa, isso não ajuda em nada
ele se tornar uma pessoa autônoma. Então, certamente não tá em desacordo, tá contra a ética libertária. Agora, eu deixei claro que isso também é uma visão justnaturalista, tá? Não é da ética argumentativa. Xburg, R$10, imposto é roubo, concordo, obrigado aí pelo pimba. Estatistas bandidos vão tomar naquele lugar, concordo plenamente. Então eles estão fazendo essa estrutura lá em Chernobyl, Césio 137 em Goiânia. Pois é, que coisa, né? E olha que, mas assim, em termos de tamanho, o nosso foi um acidente muito menor, tá? Foi uma coisa muito feia também, não tenha dúvida. Até para a família que achou aquele Césio, né? Que coisa terrível que foi aquilo, mas certamente não foi tanto quanto lá. Lá na explosão lá do reator, os caras literalmente explodiram um reator nuclear com não sei quantas toneladas de urânio lá. A coisa é impressionante. A série, eu não sei se tem aqui... Eu tenho medo de botar a série aqui, porque esse negócio pode dar strike de copyright no YouTube, entendeu? Mas vale a pena ver a série. Lá mostra a explosão do reator, como é que foi. Se eu conheço o protocolo Minbliu-Wimble. Cara, não conheço. Eu vou dar uma olhada nisso para entender melhor o que é isso daí. Realmente não conheço, mas parece uma coisa interessante. O que eu conheço realmente em termos de Deep Web, de anonimato, é o protocolo Onion, que eu nem vou falar muito aqui, porque eu vou falar no vídeo de amanhã, né? Amanhã vai sair esse vídeo para todo mundo, eu explico bem em detalhes como é que faz isso. Se eu pretendo continuar com visão libertária, sim, pretender eu pretendo, tá? Mas é que eu aviso para todo mundo sempre, o meu compromisso com vocês é um vídeo por semana. Esse compromisso é o meu compromisso com vocês. O Visão Libertária eu faço se for possível. Por enquanto está sendo possível. Mas existe sim o risco de o trabalho apertar aqui. Aliás, já está com uma previsão disso acontecer. A semana do dia 24 eu vou estar viajando, vou estar lá em São Paulo fazendo um trabalho lá. Então vai tá complicado. Eu consigo produzir o Visão Libertária em viagem. Tá? Eu já fiz isso, já estive em São Luís do Maranhão fazendo isso, em Brasília. Mas é sempre mais complicado. Se eu acredito em libertário conservador. Cara, se você não agride a propriedade privada de outra pessoa, você é libertário. O que você acredita para você mesmo é seu direito, não tem nada a ver com isso. Vamos ver... se meus filhos são libertários. Eles são bastante liberais. Eu não sei se são libertários. A minha filha mais velha, ela tem 29 anos, ela já é casada, não mora mais comigo. E, bom, ela é meio socialista, tá? Ela ele não, essas coisas todas. Mulher é um problema, mas é super... conhece meu canal, gosta do meu serviço. Mas a gente conversa muito sobre isso. Mas ela tem uma visão mais sócia das coisas, né? Os meus dois filhos mais novos, não, eles são bem mais liberais. Não sei se eles se definem como libertários, eu não posso falar por eles. Mas certamente são bem mais liberais. Leilões da Receita Federal venda de mercadoria roubada, evidentemente. Leilão da máfia, não tenho o que dizer. Não tenha dúvida, né? Obrigado, Douglas, aí pelo pimba. Treinadores lendários. Ih, rapaz, é do também é do Pokémon também? Legal. Pois é, né? A arrecadação do governo é uma maravilha. Não tem jeito. Os caras se tem uma coisa que o governo sabe fazer bem, é roubar as pessoas, viu? Vitor Vilela, indiquei você para um colega e ele virou libertário. Obrigado, cara. Obrigado pela dica aí. Tem muitos amigos meus do trabalho e até clientes meus que sabem, tá? Não todos, porque, por exemplo, de vez em quando eu presto serviço para o governo, né? Quando eu estive lá no umbigo da besta, você sabe como é que é, né? Não tem jeito. De vez em quando a gente faz umas coisas para o governo, mas
E aí eu não sei se vocês iam gostar muito de saber que eu chamo todo funcionário público de parasita, esse tipo de coisa. Mas não tem nada demais também, ou seja, o pessoal me conhece, é uma relação comercial, não é uma relação de amizade. O Rafael do Ideias Radicais, sim, com certeza ele é a maior voz do anarcocapitalismo no Brasil, não tenha dúvida disso. O que eu acho dele? Eu gosto muito dos vídeos dele, cheguei a assistir alguns vídeos dele no início. Eu ultimamente não tenho tido tempo de assistir muito. Parece que também ele diminuiu um pouco a quantidade de vídeos recentes, não sei se foi impressão minha. Mas ele diminuiu um pouco a quantidade dos vídeos. Agora, essa ideia de destruir o Estado por dentro, eu não acredito não, tá? Eu acho que isso é impossível. Você talvez consiga diminuir o tamanho do Estado um pouco, consiga alguma medida liberal. Por exemplo, até o Bolsonaro está fazendo aí alguma coisa liberal, né? Tá liberando armas, ou seja, é uma medida libertária, não deixa de ser. Ajuda a gente que é libertário, mas certamente, olha só, ele para liberar as armas, olha o perrengue que ele está passando com um monte de gente lá no Congresso indo contra, porque lógico, a elite não quer isso, a elite quer continuar mandando no povo. Então não tem jeito, é muito difícil isso. Mesmo que o Rafael Haid assuma como presidente do Brasil, eu duvido que ele consiga destruir o Estado. Porque, não porque ele não queira, eu tenho certeza que a intenção dele vai ser essa. Mas aí vai chegar o STF, vai falar que não sei o que é lá, que tá escrito no guardanapo sujo. Ah não, que os bovinos não pode acabar com... O STF, tu viu o pessoal votando do STF falando que o conselho não pode ser extinto porque é uma representação popular. Caramba, os conselhos da Dilma, os sovietes da Dilma, o Bolsonaro não conseguiu acabar com eles. Cara, é impressionante. O pessoal do STF não, porque tem representação popular, não pode acabar. De onde esses caras tiraram isso? Não tem em nenhum lugar, nenhum recôndito da Constituição esse tipo de coisa. Tiraram literalmente deles, né? Enfim. Não vou nem falar aqui sobre a minha opinião sobre o pessoal do STF, porque quando é vídeo gravado eu consigo pelo menos dar o pi lá no palavrão, aqui eu não vou conseguir. Enfim. Outra coisa, gente, só pra lembrar vocês, eu tenho feito uma coisa de manhã cedo, todo dia, eu faço uma live lá no The Live montando o Visão Libertária do dia, tá? Se alguém quiser ver como é que eu faço pra montar o Visão Libertária, eu faço isso, geralmente é entre 7 horas da manhã e 9 horas da manhã, que é o tempo que eu tenho pra fazer isso. Então é só dar um pulinho lá no The Live que vai aparecer, que vai conseguir me ver lá montando o Visão Libertária de amanhã. Deixa eu ver se tem Linux Tails. Sim, pois é, o vídeo que sai amanhã sobre a Deep Web, eu faço o exercício justamente com Tails. Por que o nome ancap.su? SU é o domínio, o sufixo da União Soviética. Ele foi... Vamos lembrar da cronologia aqui. A União Soviética ela acabou em 89, 90 mais ou menos. A internet ela começou a surgir lá nos anos 80. Então assim, mas a internet ainda era uma coisa muito limitada, uma coisa muito pequena, né, no início. Então eles chegaram a designar o sufixo .su, igual tem .br para o Brasil, .uk para o Reino Unido, enfim, eles designaram .su para Soviet Union. Só que logo depois a União Soviética caiu e nunca foi usado esse domínio, até que há pouco tempo atrás algum capitalista lá na Rússia falou, pô, esse negócio aqui tá parado aqui, ninguém tá usando isso. Ele começou a oferecer, registrar sites com esse domínio. Aí eu corri lá e registrei o site ancap.su. Se você for na internet digitar ancap.su, você vai cair no meu site. É uma URL válida, ancap.su. E veja, é muito difícil você conseguir hoje em dia registrar um domínio pequeno, curtinho, de 5 letras, ANCAP, e um domínio primário, porque é só .su. Aqui no Brasil você nem... Aê, gol do Vascão, galera. Só um breve intervalo de comemorativo aqui pra mim, por favor, eu agradeço a paciência.
Danilo Barcelos, bacana, muito bom, muito bom. Estamos chegando em Palmeiras, estamos chegando. Mas enfim. Agora eu perdi o que eu estava falando. Enfim, é muito difícil você conseguir, por exemplo, jamais eu conseguiria registrar ancap.br. Mas eu achei que ficou legal, fica até um negócio meio irônico usar o Soviet Union justamente por causa do passado aí da União Soviética, né? Se eu tirei o nome Turguniev do escritor Ivan Turgenev. Sim, fiz isso, exatamente isso. Ivan Turgenev. Repara que é um pouquinho diferente, eu uso Turguniev, é o Ivan Turgenev. É um escritor russo que escreveu um livro chamado Pais e Filhos. É o livro mais famoso dele. Ele escreveu vários livros, tá? O Pais e Filhos é o mais famoso dele. E ele... esse livro é sobre o niilismo. É uma história, né? É bem estilo livro russo de romance mesmo. Ele fala um monte de coisa, conflitos familiares. Escritor russo é muito parecido com um novelista brasileiro, para tu ter uma ideia. Não é de se estranhar porque que Escrava Isaura fez tanto sucesso na Rússia. O tipo de coisa que eles escrevem é impressionante, é muito parecido com o brasileiro. Mas enfim, esse livro é a bíblia do niilismo, que é aquela filosofia de que no final das contas nada importa. Xburg pergunta se eu conheço muitos libertários fora da internet. Sim, eu conheço, eu trabalho com alguns que são libertários, conheço alguns clientes que são libertários também, já fiz projeto em clientes libertários também, a gente conversou sobre libertarianismo. Mas realmente ainda não é muita gente não, tá? Ainda são poucas pessoas que você encara como libertários mesmo. Você encontra muitos liberais, tá? Liberais é muito comum na área que eu atuo, que é essa área de segurança da informação, de desenvolvimento de sistemas e coisa e tal. É uma área que tem muita gente liberal, tem muita gente que é a favor de Estado mínimo, mas libertário mesmo, a favor de extinguir o Estado, de acabar com o Estado, realmente você não tem. Pessoal, olha só, eu não gosto de passar de 1 hora de live, tá? Porque eu mesmo não gosto de assistir lives de 1 hora, então eu prefiro não passar nisso. Então eu vou pedir para vocês não colocarem mais pimbas a partir de agora. Eu vou responder os pimbas que aparecerem ainda, para não dar o problema que aconteceu da outra vez, então eu ainda vou falar por mais uns 10 minutos. Mas, por favor, não botem mais pimba, porque eu não tenho garantia de que eu vou conseguir responder a eles ainda nessa live, e daqui a uns 10 minutinhos eu vou encerrar a live. Se é seguro, o Carlos Marcelo pergunta se é seguro bitcoins no peer-to-peer. Olha, eu vou falar um pouco sobre isso até nesse vídeo meu de amanhã, tá? Porque o que acontece? Você não tem uma regulamentação, você não tem um meio termo. O que eu recomendo é que você use um serviço como o BitRated. O BitRated, ele tem esse tipo de serviço, como é que funciona? Você transfere o Bitcoin para outra parte e ele fica segurando, é tipo um mercado pago, ele só repassa para outra parte quando tiver garantia de que a transação foi bem feita. Procura ver se o cara tem uma boa referência, alguém que você conhece, que já fez negócios com ele. Enfim, tem lá umas dicas para você fazer negócios no peer-to-peer. Não é tão simples quanto uma exchange normal, tipo o mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin, você mandou o Bitcoin para lá, não recebeu o dinheiro, você processa eles estão no aberto. No peer-to-peer, você nem sabe quem é a outra pessoa, ela bota um nome ali que você não tem nem certeza se a pessoa existe ou não. Então é muito importante você ver a reputação daquela pessoa. Ela tem que ser uma pessoa conhecida, tem que ser uma pessoa que já fez negócio com várias outras pessoas, que nunca sacaneou ninguém, esse tipo de coisa. É muito importante tomar cuidado com isso. O Ivan perguntou... Ivan, a questão é que eu pulei perguntas. Eu pulo perguntas o tempo todo, porque eu não consigo, não dá tempo de ver muita pergunta que passa aqui pra mim. Mas um serial killer que matou todo mundo e não tem dinheiro para indenizar. Eu já falei sobre isso em várias ocasiões. O cara vai ficar devendo, não tem outro jeito. Peter, dá uma dica para quem quer aprender inglês mais rápido. Cara, eu não tenho nem ideia de como é que se aprende inglês mais rápido. Eu sou ruim pra caramba em inglês, eu sei só um pouquinho.
mas realmente eu não sei. Quando eu vou a BH, eu estou na dependência de fechar algum contrato, eu já fiz vários projetos em BH, tá? Mas ultimamente não tem tido muita coisa, não. E mesmo agora que eu vou a São Paulo, eu vou a São Paulo a trabalho, tá, gente? Então meio que eu não sei se eu vou ter tempo de fazer muita coisa fora do trabalho lá não, tá? Eu vou lá mesmo só pra trabalhar. O que eu vou fazer é produzir o Visão Libertária lá e liberar de lá, fazer umas piadinhas com São Paulo, claro. Ninguém é de ferro. Mas basicamente isso daí. Classificados do peer-to-peer, o Giovanni lembrou bem. Tem um classificado do peer-to-peer para achar pessoas confiáveis. É sempre assim que funciona. Você tem tipo um diretório, uma lista de pessoas com a referência dela, ou seja, quanto negócio ela já fez, se teve alguém que reclamou dela, tipo um reclame aqui da vida. Estão nos coagindo a aderir à greve de amanhã. Meu amigo, eu sinto muito informar, mas certamente vai ter muito isso. Eu não me preocuparia não, cara. Essa greve é besteira, não tem... vai dizer que foi uma greve geral? Vão dizer, mas, cara, meio que... todo mundo sabe como é que funciona a greve no Brasil. O nego vai fazer piquete na porta das empresas de ônibus, vai impedir que os ônibus saiam. Com isso, um monte de gente não vai conseguir chegar no trabalho e com isso vai parecer que foi uma greve geral. Mas olha só, eu não sei não. Eu vejo muita empresa por aí falando em usar Uber Empresas para dar transporte para os funcionários. Certamente amanhã vai ser um dia muito bom para Uber, tá? Se alguém aí trabalha como Uber, eu recomendo trabalhar, que certamente vai ter muita gente usando isso e muita empresa bancando o Uber para os funcionários. Mas enfim, vamos ver. Não, colégio esquece. Colégio e repartição pública vai aderir à greve, não tenha dúvida. Isso aí... O que eu achei da série Chernobyl? Cara, achei muito boa a série, muito boa mesmo. Lógico, eu gostei muito do posicionamento político dela, aquela coisa toda. É claramente uma série que critica o socialismo de forma muito, muito forte, né, muito contundente. Mas mais do que isso, não só isso, eles fizeram toda uma montagem do que era a União Soviética na época. Eu estava vendo um canal, até recomendei no Facebook, um canal de um russo. Deixa eu achar o canal dele aqui, porque ele tem um vídeo contando dos acertos lá de Chernobyl, das coisas que os caras fizeram certo. Por exemplo, ele levanta a questão dos óculos. Você vê aquele pessoal usando aqueles óculos grandões, assim, coisa e tal. Não, era moda na época. Não é isso não. É esse cara aqui, ó. O canal dele chama o Shankar Show. O cara é um ucraniano que morava em Kiev, pertinho de Chernobyl. E ele era vivo, ele tinha 15 anos quando aconteceu o acidente. Aí ele conta as coisas, coisa e tal. E ele falou que ficou muito impressionado, porque, por exemplo, não só eles cuidaram de ter os carros da época, né? Isso é muito comum, mas eles usaram a placa de carro da época, a placa de carro que se usava mesmo. Ele falou, caramba, o toque do telefone, eles conseguiram recuperar o toque do telefone russo da época, que não é mais, já mudou, hoje em dia lá já não tem mais aquele toque de telefone antigão. É muito bacana, é muito bacana. Ramon tá perguntando se pode ter encontro de inscritos no Rio. Olha, a gente pode combinar, hein? Eu não tinha pensado nisso não, mas a gente pode combinar um dia fazer um encontro de inscritos do canal, eu fazer uma palestrinha sobre alguma coisa, a gente bater um papo, tomar um chopp e fazer alguma coisa desse tipo. Me parece uma ideia bacana mesmo. Eu vou pensar nisso aí. O nome do vídeo aqui que eu tô mostrando é 5 coisas importantes que estão faltando na série Chernobyl da HBO, né? Aí ele fala que tem mais algumas coisas que eles poderiam ter colocado. Ele elogia muito a série, ele fala que foi muito bacana, mas que poderia ter colocado, por exemplo, a questão da música clássica, né? Que na União Soviética, quando havia um problema sério, eles começavam a tocar música clássica, porque lembra, lá você não podia dar notícia não tinha esse negócio de você ter um jornal local dando notícia. Eles tinham que aguardar o direcionamento do comitê central para dizer o que eles iam falar. Então, enquanto não vinha um direcionamento do comitê central, eles ficavam tocando música clássica. Então ele falava que isso criou um condicionamento que ele tem até hoje. Quando ele ouve música clássica, ele fica meio apreensivo, caramba, alguma coisa ruim aconteceu.
Porque era o que eles tinham na época. Começava a tocar música clássica na televisão o tempo todo. Parava o programa, não tinha mais programa nenhum no rádio, só tocando música clássica. E sabe que deu merda, deu um problema. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu vou responder mais uma pergunta e vou encerrar a live, tá? Porque, como eu falei, eu não gosto de lives longas. Eu prefiro manter isso no mínimo possível. Sim, a live vai ficar gravada. Quem perdeu alguma coisa vai poder assistir. Marcos, obrigado aí pelo pimba. Pessoal, não manda mais pimba com pergunta que eu não vou poder responder a partir daqui, tá? Ivan, eu já respondi, cara. Eu já respondi a sua pergunta, tá? O serial killer vai ficar devendo dinheiro. Não tem jeito, ele não tem dinheiro. Ele foi condenado num tribunal a indenizar a vítima. Ele vai ficar devendo esse dinheiro. Procura nos meus vídeos mais antigos que eu explico isso em detalhes, como é que funciona e por que isso ainda é melhor do que cadeia. Uma coisa interessante de música clássica no Reino Unido também tinha isso. Ah, eu não sabia dessa, Iago. Legal, bom saber. Deixa eu ver o que mais aqui. O Johnny perguntou aqui sobre autores de livros que são interessantes, com ideias atuais e coisa e tal. Olha, tem muito autor interessante. Eu não sei se você está falando acerca da teoria libertária, ou seja, falar de Bloch, de Hoppe, esse tipo de coisa, ou se você está falando de livros em geral, de livros de história que também tem um viés libertário. Mas, enfim, tem muita coisa bacana. Eu tenho até uma proposta de fazer um vídeo só sobre isso. Eu cheguei a começar a rascunhar alguma coisa, mais pra frente vai sair. Gente, então é isso daí, tá? Obrigado aí pela presença de vocês. Eu vou encerrar por aqui. A gente combina outras lives em outros dias mais aí pra frente. Ivan, olha lá no meu vídeo, já tem tudo explicadinho lá, tá? O que o serial killer vai ficar devendo, como é que ele vai ficar devendo, vai ficar com registro público. Qualquer coisa que ele compre pode ser confiscado dele. O processo de confisco, nesse caso, é muito mais rápido do que na justiça atual. Então tem sim punição pro cara. Então é isso aí, gente. Eu vou fechar a live por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí. E eu devo marcar lives a cada 15 dias, então pulando a terça-feira que vem. Na outra terça-feira deve ter mais uma live ao vivo. Quem quiser participar também vai ser muito bem-vindo. E é isso aí. Boa noite a todos e até a próxima.